Da autora de Todas as Coisas Me São Lícitas, chega agora uma nova grande obra de Maria Helena Costa. Nascidos Católicos. Já à venda em todo o país e em chiadoeditora.com. Na tumba fria elejás, nenhuma esperança mais. Anjo veio à porta abriu e ele da morte ressurgiu. E em vitória ergue as mãos, quebrados são meus grilhões, para sempre o mal vencido está. Posso na rocha me firmar. Nem morte ou vida ou provação vai me afastar do amor de Deus, até o fim do meu viver. O meu destino irá traçar, nem o inferno em seu poder de sua mão vai me arrancar, até que eu
estar aqui enquanto presidente da editora seria relativamente fácil e começaria como dizendo muito obrigado por estarem aqui todos. Saíram de um sol fantástico lá fora para estarem todos enfiados aqui dentro e isso só valoriza tanto aquilo como o trabalho da Helena como a Helena em si. Queria também agradecer à Biblioteca Municipal, porque nota-se, respira-se a literatura logo na rua. Nem é preciso entrar. Eu pelo menos senti isso. E por fim queria agradecer à Helena, porque é mais um livro, é mais uma obra que faz como Chiado Editor e ao fazê-lo só nos prestigia também. Da primeira, fazendo isto uma vez, pode ser por acaso, pode ser por um texto, pode ser por uma série de razões. Já não é o primeiro, já há trabalho construído, já há caminho feito. E estarmos aqui é sinal de que as coisas estão a correr bem, não estão a correr relativamente bem, ou não vão caminho. Percalços há sempre, e todos vocês sabem, na nossa vida, mas estamos aqui e isso é o mais importante. E, portanto, queremos acreditar que tanto este Nascidos Católicos engrandeça a biblioteca do Chiado Editor, como todo o trabalho que o Chiado Editor tem feito, engrandeça, ou possa potenciar o chegar deste livro a qualquer mundo, qualquer cidade, qualquer até país onde ele possa vir a ser necessário. Desejaria o maior dos sucessos e depois terminaria aqui a minha parte enquanto representante do Chiado Editor. Eu não posso hoje ficar só por aqui. Acabar de me instituir um bocadinho deste papel do Chiado Editor, ser bem comitido, e dizer-vos que estou extremamente feliz por estar aqui hoje, não como Helena, por acaso. As coisas interligam-se ao longo da nossa vida. Já não é só a Helena que eu conheço, já conheço algumas pessoas da família, inclusive o Cláudio está, ou já começa a fazer parte também da minha e da nossa vida, da minha e da Sofia, enquanto casal, enquanto pessoas que têm um projeto a cumprir, profissional. Mas mais importante que isto tudo, porque eu nasci católico e sou aquilo que se costuma dizer, não crente. Portanto, sou ainda um bebê, estou a largar agora o gatinhar e começar a tentar caminhar, ainda não sozinho. E é extremamente importante o trabalho como este para nos focar, para nos orientar, para nos guiar. Dúvidas que nós temos sempre ao longo da nossa vida, estejamos onde estivermos. E não tendo tido a oportunidade ainda de ler o livro da Helena, porque não tive e tenho que ser sincero em relação a isso, tive a oportunidade de folhear o prefácio e os agradecimentos também. E normalmente, quando faço, tento cativar a guardar determinadas palavras ou ideias que me toquem, que me façam sentido. Então, começamos pelos agradecimentos e começo logo. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Fantástico. Deus. Lá em cima. E nada a dizer em relação a isto. Seja qual for a nossa crença, orientação, caminho, Deus está lá em cima. Portanto, começa bem este momento. Para mim, atenção, também, entendam que eu respeito e quero respeitar qualquer pessoa e qualquer vontade. Da mesma forma que eu espero que respeitem também a minha vontade e a minha forma de estar neste mundo. Aliás, Jesus estava rodeado de, entre aspas, impuros. E é aí que ele quer estar, porque é aí que há de agora toda vez. Portanto, sejamos nós, puros ou impuros, isso um dia saber-se-á. O importante é estarmos rodeados de pessoas que nos possam transmitir crescimento, que nos façam largar as bengalas que nós
criamos ao longo da nossa vida e que de alguma forma nós possamos também ajudar essas pessoas a olhar as suas. E sobre bengalas eu vou falar só mais um bocadinho aqui à frente, eu também estou a ser muito velho. Deus, marido, orar, agradeço, Deus, colaboração, amado, pastor, precioso, contributo, e termina com amo-vos. Portanto, Deus, amor, Deus. Os agradecimentos começam muito bem e terminam muito melhor. Amor é tudo. E quem lê a Bíblia sabe disso. Saltamos para o prefácio. E aqui guardei apenas duas coisas. Guarda? Entende-se? Tudo é importante. Aquilo que nós guardamos é aquilo que diz respeito a cada um. A primeira é a Escritura interpreta-se a si mesma. E isto para mim diz muito. Todos nós, com a nossa vivência e com a nossa forma de estar e com aquilo que nós achamos que sabemos, pegamos em um qualquer livro, e este não é um qualquer livro, e o que é que nós fazemos em primeiro lugar? Tentem pensar num livro de poesia. Não vamos falar de Bíblia, que tem muito tempo, mas vamos pensar em poesia. Alguém escreveu um poema lindíssimo, fantástico, eu pego naquele poema, não tinha 20 anos, começo a ler, começo a chorar, achar aquilo fantástico, esta senhora ou este senhor estava dentro de mim, ele sabe exatamente o que é que eu estava a sentir. E aquilo mexe connosco, revolta-nos, remexe-nos. Entretanto, por casualidade, até encontramos o senhor poeta ou a senhora poeta passado algum tempo e temos a oportunidade de dizer aquele poema, você não imagina, que mudou a minha vida naquele dia, porque eu li e revi-me dentro daquele poema. Porque a minha vida era assim, e aconteceu isto, ajudou-me a sair da minha situação. E depois nós entramos na cabeça do poeta e tal homem pelo senhor a dizer, mas eu não quis dizer nada disso. Eu estava no outro lado. E as escrituras têm esta capacidade. Nós, e este se calhar é o grande, para mim, é o grande desafio hoje em dia, é ter a correta interpretação de um determinado livro. Para mim é mais importante que todos os outros. E, portanto, esta frase em si diz muito, mas mesmo muito, porque é aqui que nós temos que procurar a essência. É na própria palavra. Não é o que nos diz de Deus, amor, palavra. Ficamos por aqui. E a resposta vem. Pelo menos para mim é isso que eu quero crer que deve e pode acontecer. E ainda no prefácio, falo em culto. Culto a Deus. E para mim termina aqui, para mim não existe outro culto, qualquer outro culto. É uma derivação e uma bengala. Continuo a dizer, para mim, Luís Pires, não representante da Seara Editora. E posso-vos dizer que neste pequeno caminho que eu tenho estado a trilhar no último ano, são várias as bengalas que eu ainda tenho. Tenho a Sofia, a minha esposa, crente há 15 anos. E cada vez que ela me faz, ou que eu penso que ela me faz, dói-me. Eu questiono. É natural, somos humanos. Mas se ela com 15 anos de crença, isto acontece, epá, onde é que está Deus aqui? E não é? A minha relação é com Deus, não é com a Sofia. Ela é a minha bengala e de alguma forma estou a colocá-la em cultos. Ela está a ficar comigo, não pode. A minha pastora, igual. Ela, é graças a ela que estou casada e rasa, é graças a Deus. Ela foi um instrumento. Portanto, eu não posso colocar no pedestal. E agora vamos subir aqui na profissionalização dos cultos. Aí já entramos no terreno onde eu posso sair. E temos aqui, é aqui que entra este livro, e todo o trabalho que foi feito e todas as interpretações que nós podemos fazer,
temos de escolher depois como é que vamos utilizar na nossa vida. O que eu vos quero dizer é que fala-se muito em dar testemunho quando estamos numa igreja evangélica. Eu preciso dizer-vos, quero-vos dar um exemplo. Eu, quando casei a 23 de janeiro de 2016, coloquei esta aliança, que é o único objeto de adorno que eu tenho no meu corpo. Porque é um adorno não para mim, para Deus. Tem 3 cordas, 2 finas nas pontas e uma grossa no meio. E o que isto significa é que esse casamento é um casamento pela primeira vez na minha vida. E se um dia tiverem, enfim, interesse de saber qualquer coisa acerca de mim, não vão saber, mas se por alguma razão tiverem esse interesse, vão perceber que eu sou uma das pessoas cujo passado já teve alguns percalços. Portanto, falando do presente, porque é isso que importa, e ainda há pouco estava aqui a trocar ali umas impressões sobre o porquê e o para quê, e esta semana isso bateu. Porque quando nós fazemos a pergunta porquê que isto aconteceu, nós estamos a tentar descobrir qualquer coisa que aconteceu lá atrás, no nosso passado. E isso nós não vamos conseguir mudar. Quando nós perguntamos para quê, estamos a tentar perceber porque é que nós estamos nesta situação errada, para onde é que nos querem levar, qual é o meu propósito, o meu caminho, a minha vida, amanhã. Porque é para aí que eu tenho que trabalhar. E, portanto, esta aliança significa isso para mim. Deus, em primeiro lugar, é a corda maior que eu estou casado a Deus. O que faz com que, em cada situação de crise, eu não penso, como já pensei no passado, não estou para isso, eu sou mais importante, eu vou mandar embora, tu ficas melhor sem mim, também dá jeito às vezes. Não. O que eu penso é, Deus está no mar. Deus diz-me para ter paciência e tudo tem o seu tempo. Deus diz-me para esperar. Portanto, independentemente daquilo que eu fiz de errado, ou daquilo que alguém fez de errado, nós estamos juntos e o que nos une é Deus. E Deus há de ter uma resposta para me explicar no meu futuro qual é o meu papel na vida dessa pessoa e qual é o papel dessa pessoa na minha vida. Sempre que há algo que nos une, e agora voltamos ao início. Deus, amor, agradecimento. É Deus, é amor. Helena, muito obrigado por este bocadinho. Peço desculpa se entrei aqui por um caminho que não é de todo comum a acontecer. E pronto, e agora já estou a começar a ficar um bocado mais nervoso. Muito obrigado pelo vosso tempo. Vai haver um tempo de perguntas e respostas e para esse tempo ser proveitoso eu vou tentar ser o mais sucinto e rápido possível, está bem? Então é assim, hoje escrever sobre a religião é temerário e não é muito apetecível. A não ser que seja sobre o esoterismo e toda a gente compra. Certo? Vivemos a um ritmo demasiado veloz e as preocupações da vida são tantas que nos esquecemos que temos uma alma. O urgente tomou o lugar do que é realmente importante. Os meios de comunicação de massas afetam a nossa maneira de pensar, internem-nos, moldam e limitam o nosso pensamento e chegam ao ponto de estabelecer a nossa auto-identidade. Sem dúvida, somos uma soma do que nos ensinam, do que lemos, ouvimos e vemos. As expressões da secularização permitem-nos cultuar a Deus, desde que isso não seja um fator verdadeiramente importante e seja vivido em total privacidade. Cresci num lar católico, eu atrevia-me a perguntar quantos daqueles que estão aqui hoje é que nasceram num lar católico. Eu também. Cresci num lar católico e num tempo em que se falava de Deus. No meu tempo ainda se falava de Deus. Mal ou bem, Deus fazia parte do meu dia-a-dia em casa e na escola.
É verdade que tinha sérios problemas com a forma como ele me era apresentado, mas nunca duvidei de que ele era real e existia de facto. Hoje, a maioria dos colegas de escola e de trabalho dos meus filhos dizem-se ateus ou agnósticos. Nos dias que vivemos, levantar a questão da providência de Deus faz-nos parecer antiquados e quase irrelevantes. Falar da Bíblia é coisa de fanático e crer que ela é a palavra de Deus é quase um insulto à inteligência moderna. Muitos nesta nossa sociedade foram ensinados que, no âmbito religioso, a única opinião errada é aquela que afirma que qualquer outra opinião está errada. E que a única heresia é afirmar que existe tal coisa como heresia. Combinando essas tendências com a indiferença moral e teológica e com a falta de oração de muitas das nossas igrejas, isto agora é um bocadinho para dentro, é fácil detectarmos o mal-estar geral. Mas, e há sempre um mas, se a Bíblia é realmente a palavra de Deus e se Ele é de facto real, podemos estar a perder o melhor desta vida e principalmente a vida eterna. Há algo que sempre digo às pessoas com as quais compartilho o Evangelho. Quando um criador cria um eletrodoméstico, por exemplo, ele fornece a quem vai utilizar o objeto um manual de instruções. Porque senão nós não sabemos usar aquilo e vamos estragar aquilo, não é? Da mesma forma, quando estamos doentes e vamos ao médico, ele examina-nos e passa-nos os medicamentos para tomarmos. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu costumo ler a bula do medicamento para ver quais são as indicações, as contraindicações, quais são os efeitos secundários. Andamos à procura de tanta coisa e as pessoas procuram tanta coisa em tantos lugares. E às vezes aquilo que hoje em dia parece tão difícil. Eu não digo que é fácil, mas Deus, o nosso Criador e conhecedor de cada partícula do nosso ser, também nos deixou um manual de instruções. A sua palavra, para nos instruir em todas as áreas da nossa vida. A minha pergunta é, porquê é que não a lemos? Porquê é que a temos fechada na estante ou enfeitada numa entrada aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91? Porquê é que permitimos que outros a interpretem a seu belo prazer e nos façam presa sua? Levar o povo a olhar para um homem como representante de Deus na Terra, seja qual for esse homem, torna a figura de um líder religioso tão soberana como a figura de Deus. Como não conhecem Deus através da forma que Ele escolheu revelar-se, a sua palavra, os fiéis olham para o homem como o arauto da revelação divina. O religioso que se firma na... O religioso não se firma na palavra de Deus. Ele limita-se a esperar a manifestação do alto por meio daqueles que ministram no altar e bebem tudo o que eles dizem como se fosse verdade. Em sentido contrário, os apóstolos lutaram contra a verdade estabelecida pela religião do Estado. Quando o fizeram, foram presos, acorrentados e açoitados. Foi na prisão que eles provaram o livramento de Deus. E foi lá que mostraram que não há cadeias que possam impedir a liberdade da pregação do Evangelho. A palavra de Deus não se submete à intimidação de líderes que escravizam o povo e promovem a ignorância. As Escrituras mostram que o ditado popular que diz a voz do povo é a voz de Deus não é verdadeiro. Afinal, não foi a voz do povo que pediu a crucificação de Jesus e a libertação de Barrabás? Os líderes religiosos da época prenderam os apóstolos por pregarem o Evangelho e mandaram açoitá-los. Antes de os libertar, disseram-lhes: proibimos-vos frontalmente de ensinar-lhes nesse nome, o nome de Cristo. Mas vós enchestes Jerusalém com a vossa doutrina. Mas Pedro e os apóstolos responderam: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O homem que é prisioneiro da religião não percebe isso. Não percebe que deve submeter-se a Deus e não aos homens. Não consegue entender que deve conferir todo o ensino que recebe da religião que pratica na palavra de Deus. Jesus Cristo exorta-nos a examinar as Escrituras. O Deus verdadeiro, o único homem sem pecado que já habitou nesta terra, o único homem infalível, ensina-nos a amar a sua palavra e a aprender nela, porque, segundo ele,
Ela nunca falha e contém tudo o que precisamos de saber para sermos salvos. Os seus discípulos não se deixaram amordaçar pelos doutores da lei. Severamente perseguidos e ameaçados, não cederam à intimidação dos fariseus, nem se deixaram silenciar por Roma. As pessoas presas às religiões não conseguem entender a verdade das Escrituras. Elas aprenderam a pensar segundo a religião e não segundo Deus. É urgente entendermos que, como disse J.C. Ryle, os melhores homens não passam de homens, mesmo nos seus melhores momentos. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, os pais da Igreja, os reformadores, os puritanos, todos eles são meros pecadores que precisam do Salvador. Santos, úteis, dignos de honra nos seus respectivos lugares, mas apenas pecadores e nada mais. Nunca podemos permitir que eles sejam interpostos entre nós e Cristo. Mas este livro também pode ser uma leitura muito agradável e desafiante para quem não tem o dom da fé. Porque a fé é um dom de Deus. E quem gosta de história, como eu gosto, também pode encontrar aqui algo muito interessante. Perceber o que é o verdadeiro cristianismo e aquilo em que muitos o tentaram transformar ao longo dos séculos proporciona-nos uma viagem no tempo. Leva-nos a conhecer algumas lendas dos povos primitivos, mentiras forjadas que com o tempo se transformaram em verdades absolutas para muitos, perseguições de muitos séculos e esforços e as decisões que foram tomadas para impedir que o povo tivesse acesso à Bíblia na sua própria língua. E também nos leva a ver o maravilhoso cumprimento das profecias que a Bíblia contém e que são exclusivos da Palavra de Deus. Para aqueles que não conhecem a Escritura, eu gostava de vos dizer que 30% do conteúdo da Bíblia é dedicado à profecia. Só este facto já confirma a importância do livro que tem sido tão negligenciado, criticado e insultado. Num contraste marcante, a profecia está completamente ausente do Corão, dos Vedas, do Bhagavad Gita e do Ramayana, das palavras de Buda ou de Confúcio, no livro de Mormon ou em quaisquer outros escritos das religiões mundiais. Nenhum livro das maiores religiões ou das mais conhecidas do mundo contém aquilo que a Bíblia contém. Profecia. Se isolarmos esse facto, creio que temos um selo inegável de aprovação divina sobre a fé judaico-cristã, elemento esse que falta nas outras crenças. O registro perfeito do cumprimento das profecias bíblicas é suficiente para, ao contrário de todos os demais escritos, autenticar a Bíblia como a única e inerrante Palavra de Deus. Não sei se alguma vez já pararam para pensar. Porquê é que tantas pessoas ignoram a importância de atentarmos para as profecias bíblicas? Porquê é que o deveríamos fazer? Qual é a importância de o fazer? Em primeiro lugar, o cumprimento das profecias bíblicas estabelece a prova irrefutável da existência do próprio Deus que inspirou os profetas. Através dos eventos mais importantes da história mundial, profetizados centenas e mesmo milhares de anos antes de acontecerem, o Deus da Bíblia prova ser o único Deus verdadeiro, Criador do universo e da humanidade, o Senhor da história, e prova também que a Bíblia é a sua palavra infalível, dada e preservada para comunicar os seus propósitos e o meio de salvação a todos os que creem. Esta é uma prova tão simples que até uma criança a pode entender, e é tão profunda que os maiores gênios não a podem refutar. Assim, a profecia desempenha um papel vital e ao revelar o propósito de Deus para a humanidade e oferece-nos uma prova inteiramente segura da identificação do verdadeiro Messias de Deus, Jesus Cristo. Sendo a profecia bíblica algo único, é também exclusiva para Cristo. Nenhuma profecia narrou com exatidão a vinda de Buda, Maomé, Zoroastro, Confúcio, José Smith, Mary Baker ou qualquer outro dos populares gurus que têm invadido o Ocidente, ou de qualquer outro líder religioso. Nenhum deles tem as credenciais que distinguem Jesus Cristo de todos os outros. Entretanto, há mais de 300 profecias do Antigo Testamento que identificam o Messias de Israel. Séculos antes da sua vinda, os profetas hebreus estabeleceram critérios específicos que deveriam ser preenchidos pelo Messias.
o cumprimento dessas profecias nos mínimos detalhes da vida e morte e ressurreição de Jesus de Nazaré demonstra indiscutivelmente ser ele o prometido de Deus, o verdadeiro e único Salvador. E, meus amados amigos, este livro é uma viagem no tempo e é uma viagem que nos leva a perceber exatamente quem é Jesus Cristo e a forma de ter comunhão com Deus. A única forma pela qual podemos chegar a Deus. E ele vai falar realmente da religião em que a maioria de nós nasceu, daquilo que nos foi ensinado ser a verdade. E ele vai nos provar à luz da Bíblia que podemos estar muito, que as pessoas podem estar muito enganadas acerca do que é a verdade. E acho que não vou dizer mais nada acerca do livro. Eu espero que cada um de vocês possa ter o desejo de o ler e de entender, de conhecer quem é Deus, de saber quem é Cristo. Não que este livro seja o livro ideal para conhecermos Deus e Cristo, não. A Bíblia é o único livro que nos leva ao conhecimento de Cristo e ao conhecimento de Deus. Não há outro livro que nos leve lá. Ela deve ser o nosso livro de mesa de cabeceira, e não só, mas todos os dias ela deve ser o nosso alimento espiritual. E eu termino por aqui. Desculpem-me se falei tanto da palavra de Deus, mas é ela que me move, foi ela que me revelou Cristo, é ela que me leva a adorar a Deus, é ela que me leva a viver a vida cristã. E não há outra forma, gente, meus amigos, de vivermos a vida cristã. Não há. Quando a Maria Helena pediu que eu pudesse dar um contributo para essa obra que eu estava fazendo, eu fiz um apanhado da minha história, e está na parte final do livro, em que eu conto desde o meu berço sobre uma família extremamente católica, tendo na família tendo padres, tive uma tia que foi superior de convento, então eu venho de um berço muito católico e naturalmente numa evolução, e isso eu não vou fazer, como diz os jovens, o spoiler que está aqui, né? Mas eu nesse processo naturalmente eu acabei no seminário. Então na minha família alguém tinha que ir e calhou a mim, né? Acabei indo para o seminário. Mas o interessante que eu quis colocar quando eu dei esse depoimento que a Maria Helena colocou no livro dela, ilustra um pouco um episódio que aconteceu comigo recentemente no continente de Esposende. Fui interrompido no corredor por um senhor que creio que não era tão bom assim. Interrompeu-me ali, começou a puxar assunto desde a época de Salazar, das colônias e tudo mais. Mas teve uma observação desse senhor que chamou minha atenção. Ele disse, falávamos sobre um determinado político, uma determinada pessoa, e ele disse: este homem quase foi padre. Daí o senhor ter uma dimensão, dizer para mim, da inteligência desse homem. Acima dele, só um padre. E é uma visão que eu particularmente tinha também, quando jovem. Que os padres tinham uma formação tamanha que não havia como nós questionarmos o que ele colocava. E eu fui então para o seminário, sabendo que eu ia ter uma formação tremenda ali, e que isso acabaria por me fazer um grande intelectual ou coisa do gênero. E realmente eu não posso negar que a cultura ensinada dentro de um seminário é uma cultura de excelência. Mas se nós formos ver o objetivo pelo qual aquelas pessoas estão se formando, então aí nós começamos a ficar, como eu fiquei, muito decepcionado na época. Porque o seminário onde eu estudei,
já perceberam, eu não sou português, sou brasileiro. Seminário onde eu estudei, nós éramos 53 seminaristas e calhou-me de eu ser o responsável pela biblioteca. Sempre gostei de livros e eu era responsável pela biblioteca. E nós tínhamos todo tipo de literatura, todo tipo. Para quem gosta de história, era fantástico, porque a parte de história, a parte de literatura, nós tínhamos todos. Mas de 53 seminaristas, nós não tínhamos, até onde a minha memória lembra, provavelmente nós tínhamos 3 exemplares da Bíblia no seminário. E nos 4 anos que lá fiquei, eu fiz o seminário menor. E eu não sou uma pessoa de má memória, não. Eu tenho até uma memória razoável, né? Eu não me lembro um dia sequer que nós tenhamos aberto a Bíblia para estudar a Bíblia. Um dia sequer. Alguns anos depois, eu conversando com uma jovem lá de Fortaleza, que estava fazendo teologia no seminário da Prainha, lá de Fortaleza, o seminário onde o Padre Cícero Romão foi professor, e eu curiosamente perguntei qual a versão da Bíblia que vocês estão utilizando no curso de teologia. E eu já havia saído do seminário quando eu fiz essa pergunta há mais de 15 anos. Eu pensei, com essa abertura toda, com a evolução dos chamados movimentos de renovação, com essa história de que agora as pessoas, os católicos, estão estudando a Bíblia. Então, tomado dessa curiosidade, eu perguntei. E ela disse-me, olha, nós não usamos Bíblia no nosso curso. Nós usamos, eu tenho Bíblia, ela disse. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu tenho a Bíblia Ave Maria, mas nós usamos como referência para os TPCs. Porque os nossos professores dizem que a Bíblia na sala de aula só causa confusão. Isso, um curso de teologia no seminário. Pensei comigo, não mudou muito desde da época que eu deixei o seminário. Depois, quando a Maria Helena não só pediu-me que eu escrevesse esta parte, esse testemunho, mas disse também que me convidou também para estar aqui, eu pensei, será que a forma com que eu estudei aqueles anos todos, será que isso foi uma particularidade do Brasil? Eu peguei o seminário numa época de transição muito grande, embora eu tenha passado 4 anos no seminário, mas eu passei por 3 papas. Quando eu entrei era o Paulo VI, depois João Paulo I, muito rapidamente, e depois João Paulo II. Eu estava no seminário quando ele entrou, né? Então passei por esses 3 papas, mas mais do que isso, foi uma época de ebulição dentro da igreja na América Latina, que era a época da chamada teologia da libertação. Então eu peguei aquela ebulição toda ali. E eu pensava comigo, bem, será que isso é uma característica da igreja da América Latina? Será que na Europa não era diferente? E na falta de melhores referências, porque tudo que eu peguei aqui, que eu encontrei de literatura, não vi diferença alguma, pelo menos da prática. Encontrei aqui, quando eu estava na Guarda, numa livraria católica que tem ali no centro da Guarda, um livrete sobre o purgatório. E quando eu li aquilo, peguei para si, bem, a prática católica não há diferença nenhuma, a missa não há diferença nenhuma, o rito que é usado aqui é o rito do Brasil. Será que a formação do sacerdote aqui tem alguma diferença? E aí eu fui ler aquela obra, fui dar uma verificada naquela obra do Virgílio Ferreira, o Manhã Submersa.
que se porventura não leram, é um livro interessante para saber como que é os bastidores, como são os bastidores do seminário. E com exceção dos castigos físicos, porque Virgílio Ferreira, ele esteve no seminário na década de 40, 50, depois veio o Concílio Vaticano II e mudou algumas coisas. Então, com exceção dos castigos físicos e das aulas de latim, da ênfase no latim, porque com a chegada do Concílio Vaticano II, a missa passou a ser na linguagem comum, então não havia na minha época nem o castigo físico, nem a ênfase nas aulas de latim. Aprendíamos o básico, porque as encíclicas papais eram todas em latim, então tínhamos que aprender o básico. Mas no mais, o que Virgílio Ferreira fala no seu livro, a forma como ele descreve o seminário do Fundão, por tudo aquilo eu passei. Por tudo aquilo. Então, desculpe, eu tento procurar uma outra palavra, mas não me vem outra melhor expressão, mas o chamado terrorismo espiritual. É um terrorismo espiritual que, e é isso eu faço observação aqui nesse trecho do livro, e que nós éramos levados a Deus pelo medo, principalmente o medo do inferno. Então aquilo era algo que me deixava assim, imaginando mesmo, e nesse ponto achei muito interessante a forma como que o Virgílio Ferreira coloca no livro dele, que quando ele começava a imaginar o que era a eternidade no inferno, e isso era uma coisa que me movia, não era o amor de Deus, era o medo, era o medo, né? Mais uma pergunta, já para procurar encerrar aqui, o que leva pessoas cultas, que indiscutivelmente o seminário nos dá uma cultura, o que leva pessoas cultas a ter tanto medo de se posicionar contra coisas que descobre-se depois erradas? Então, a pessoa dentro do seminário, eu não lia livros, eu não lia a Bíblia, perdão. Eu não lia a Bíblia. Mas nada me impedia que depois de crescido, depois de formado, eu pegasse uma Bíblia e lesse. Conheci um padre, Aníbal Pereira dos Reis, que ele pegou a Bíblia, ele lia, ele via que se chocava contra tudo aquilo que ele fazia, e ele rasgou a Bíblia. Depois ele, incomodado, comprou outra, e rasgou outra, comprou outra, se não me engano, 3 Bíblias ele rasgou. Então, os padres formados e com a boa bagagem cultural, de repente pega a Bíblia, vê que se choca com a sua prática, com a igreja que serve, e mesmo assim continua. Isso é uma coisa que é um pouco difícil de entender, mas se nós observarmos a forma com que uma liderança católica é formada, nós vamos entender isso. Porque é o método do não questionar nada, aceitar tudo, e há castigos muito severos, não estou falando físico, mas sociais mesmo, para quem se levanta contra. Há casos aqui em Portugal mesmo, um chamado Padre da Lixa, que expôs algumas coisas relacionadas a Fátima, e que hoje ele não foi açoitado, não foi preso, mas ele simplesmente foi banido socialmente, anulado. E aí sim, agora, para fechar, é um spoiler aqui do que eu comento. Quando nós começávamos o nosso ano letivo,
no seminário, o padre reitor, por sinal ele hoje abandonou a batina, casou-se, e eu o encontrei no Facebook. Era um senhor simpático, né? E esse padre, ele contava no início dos anos letivos uma pequena história, rapidinho. Ele dizia bem assim: numa aldeia, um aldeão roubou uma vaca, matou a vaca, curtiu a pele, vendeu a pele, alimentou-se com aquilo, usufruiu o máximo que podia daquela vaca. Comeu carne, deu para os amigos, vendeu e tudo mais. Nunca ninguém descobriu. Um dia na aldeia roubaram um cabrito e disseram que foi ele. E não tinha sido ele. E ele foi então julgado, condenado e foi preso. Foi levado para a esquadra lá pelo cabrito. E diz que ele lá dentro da prisão, ele pegou para ele: ah, vai pela vaca. O padre contava essa história e fazia a seguinte aplicação: se aqui no seminário vocês forem acusados de alguma coisa que não fizeram, vocês não têm nenhuma forma de se defender, não devem se defender. Aceitem a acusação, baixem a cabeça, pensem em alguma coisa que vocês fizeram que nós não descobrimos e diga: vai pela vaca. Essa história era contada todo início de ano. Meus amigos, para miúdos, 14, eu entrei com 13, fiz 14 lá dentro. 14, 15 anos, está no auge da formação ali, da personalidade, tudo. Isso aqui é só um exemplo inicial. A forma como nós éramos coagidos a dizer sim senhor, sim senhor, sim senhor, isso cria um rebanho de pessoas que balançam a cabeça. E eu não estava sendo formado para ser um líder de jovens, eu ia ser um doutrinador, eu ia ser padre. Hoje, quando eu vejo as dificuldades pelas quais os católicos passam quando começam a confrontar a sua fé, mas ao mesmo tempo têm dificuldade de romper com ela, eu entendo. Eu entendo. Durante muito tempo eu fui muito de brigar, de discutir. Hoje eu fico mais no... E até por experiência minha mesmo. Eu fui uma pessoa que tive muitas pessoas evangelizando e eu defendia com os argumentos católicos, mesmo depois eu me converti 6 anos depois que deixei o seminário. Então, todas as pessoas que vieram com argumentos meramente históricos, humanos ou lógicos, não conseguiram me convencer de forma alguma. Não conseguiram. Muito pelo contrário, eu às vezes até os embaraçava muito com o conhecimento que eu achava que tinha. Só mesmo quando eu me deparei com argumentos bíblicos é que eu acabei por me converter. Então hoje, quando eu confronto algum católico, se há oportunidade de expor a ele uma questão histórica, olha, isso surgiu assim, 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 eu coloco. Mas o argumento para que ele venha compreender o que é o catolicismo, que não está biblicamente fundamentado, esse só vem a partir do momento que nós passamos a bombardear as pessoas com a palavra, com o versículo, senão nós não conseguimos. Quando eu falo com amigos que tenho que são católicos, a única base que tenho para falar, para os tentar ajudar e para os tirar desse erro, desse caminho, portanto, apresento-lhes a Bíblia. E um deles, estou-me a lembrar mas são quase todos assim, dizem: Rui, tens razão, realmente, tens razão, está aí escrito, isso é verdade, mas isso então os padres estão todos errados, e os cardeais, e os bispos, e arcebispos, e o Papa, não sei, realmente a Bíblia diz isso, mas estão todos errados.
E realmente é uma questão que é essa, que é a grande cultura, a grande sabedoria não é suficiente para conhecer a coisa mais básica, que é conhecer Deus, não é? Porque o analfabeto conhece Deus verdadeiramente quando ele abre o seu coração para Cristo e ouve a palavra de Deus. E isso leva a perguntar, de facto, o que é a Igreja Católica, não é? Ou seja, qual é o objetivo dela, porque não se formam com a Bíblia. Quando nós apresentamos a Bíblia, é posta de lado e é aquilo que realmente os padres, bispos, arcebispos e toda essa hierarquia, até o Papa, e são as encíclicas é que valem, não é? Portanto, enquanto nós abrimos a Bíblia e dizemos Cristo diz, eles a encíclica tal da primavera ou do verão, ou vão sair periodicamente, diz, e sempre em oposição. Então, de facto, o que é a Igreja Católica? O que é que ela quer? O que é que ela faz? O que é que ela, de facto, leva às pessoas? Porque quando a vida acabar, há dois destinos, céu e inferno. Para onde vai a Igreja Católica? O que é que ela faz neste mundo? Mais do que o que é a Igreja Católica é quando surgiu a Igreja Católica. Porque isso é importante isso para a compreensão da coisa. Então, se perguntar a qualquer padre, a qualquer bispo, perguntar ao Papa quando surgiu, eles vão falar que surgiu com Cristo e com Pedro, né? Mas se perguntar, você realmente crê nisso? E se ele for sincero, ele diz que não, porque ele conhece a história, né? A Igreja Católica só vai surgir 300 anos depois, né? E vai surgir dentro de uma estrutura pagã. E eu sei que se há algum católico aqui, de repente até fere os ouvidos um pouco isso, mas isso é história. Nasce dentro de uma estrutura pagã, né? E nasce com um sincretismo religioso muito grande. E sincretismo que percebemos que existe até hoje. Um dia desses eu entrei numa polêmica aí no Facebook. Por quê? Porque próximo da minha casa há um antigo local de culto pagão, onde há nitidamente um castro, aqui Esposende, tem um castro, no alto do castro tem uma pedra pagã, onde era feito sacrifícios, onde tem ali ainda como que era feito o ritual para o sangue descer, fecundar a terra, aquela coisa toda. E a 5 metros, não, talvez menos do que isso, eu não sou bom de distâncias, né? 3 a 5 metros desse altar do sacrifício tem o altar católico, porque uma vez por ano as pessoas vão a essa pedra, vão lá em cima para venerar o Senhor dos Desamparados. E lá faz um sacrifício, que a missa é um sacrifício incruento, que não tem sangue. Por isso que algumas versões da Bíblia, principalmente mais recentes, estão tirando a questão do sangue, que é para justificar a Bíblia, a missa, perdão. Então, fazem um sacrifício lá, no mesmo sítio, um sacrifício. E se nós olharmos os elementos da missa, nós percebemos ali a presença de tremendos rituais pagãos colocados ali. Então, o que é a igreja? Pergunta o pastor Luiz Simão. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica, o nascimento dela, ela nasce de um sincretismo religioso muito grande. Então, é algo sincrético, religiosamente falando. E não temos como questionar, é um grande negócio. É um grande negócio e é gerido como um grande negócio. Então, tudo que puder dar lucro é feito. Então, quando o Papa usa o avião da Alitalia e ele dá entrevista com a logomarca da Alitalia ali no fundo, é como um jogador do seu Benfica dando entrevista com a propaganda lá do lado. Uma propaganda do lado. É um grande negócio. Quando ele
viaja e entra num daqueles carros, aquele carro é um Fiat. A Fiat é um dos grandes acionistas da Fiat é o Vaticano. Então, é um grande negócio. E é um grande negócio que não tem escrúpulos. Recentemente foi descoberto que havia uma empresa de comunicação, de TV a cabo, e que tinha 2 canais pornográficos e que pertencia ao Vaticano. Então, é um grande negócio. Certo? Eu ouvi perguntas aqui que mexem comigo. Por exemplo, falou-se de como deve se falar a um parente. E nós sabemos de que muitas vezes uma conversa com quem não é crente se torna uma polêmica, uma guerra, e lares estão sendo desfeitos e divididos por causa disso. Eu queria apenas destacar, e quem sabe ouvir também de vocês se concordam ou não comigo, mas nós temos que lembrar sempre que a religiosidade é uma arma do inimigo, Satanás. E o problema maior de tudo isso é que o inimigo cega as pessoas. A começar não só daqueles que fazem parte de uma religião, mas daqueles que conduzem a religião. E eu creio que, como é uma guerra espiritual, além de se dar a palavra, ou manifestar o texto bíblico, porque a Bíblia é bem clara e ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir a palavra, mas quem ministrar a palavra tem que assumir um ato de amor, que é um grande desafio para todos nós que cremos em Jesus Cristo, que é orar pela libertação daquele que está certo. Muitas vezes nós queremos convencê-lo sem orar, sem pedir que o Espírito Santo trabalhe no coração dele. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: foi feita a pergunta sobre a pressão que o seminário faz sobre o estudante. O nosso irmão falou aqui de um personagem ex-padre, e eu quero dizer a vocês que o Aníbal Pereira Reis foi casado depois de se converter com uma prima da minha esposa. E nós tivemos um convívio com ele. E literalmente, ele era obrigado a fazer as coisas. E tanto é que quando ele se deixou convencer pelo Espírito Santo pela palavra de Deus, ele recebeu do Papa uma carta ameaçando, dizendo: acabem com este homem, porque ele é um perigo para nós. Ele foi condenado a ser morto pela Igreja Católica. Ele passou por sacrifícios, foi torturado pela Igreja Católica. Então eu queria dizer que existe esta pressão. Eu trabalhei estou aqui em Portugal um bom tempo, e muitas vezes na região de Pias, de Valença, aquela região toda. E eu estive ministrando a palavra de Deus em Pias, aonde eu ouvia das pessoas: se eu fizer isso, o padre me excomunga, eu estou proibido. Durante anos no Brasil, eu fui membro de uma equipe interprofissional de ensino religioso, onde eu era o único evangélico. E eu ouvi do Frei Genésio em muitas palestras e participação de congressos que nós participávamos juntos. E ele dizia para mim: você tem razão e tem liberdade para falar, eu não posso. Eu vou só dizer uma coisa: eu gostava imenso que nós continuássemos aqui, mas às 6 horas temos que estar todos aqui. Então eu só queria concluir dizendo isto. O fato é que... Eu pensei que tinha terminado mal. Não. Eu só queria concluir dizendo isto. É importante este livro. Mas mais que importante você comprar e dar para alguém, é você crer que a sua oração faz diferença na vida desse alguém. Amém. Ok? O livro está vendo ali atrás, tem lá o preço. Quem quiser adquirir, nós vendemos. Quem quiser, muito obrigada pela vossa presença. Eu não chamei aqui ninguém só para comprar livros.
dar um contributo para essa obra que eles estavam fazendo. Eu fiz um apanhado da minha história, e está na parte final do livro, em que eu conto desde o meu berço sobre uma família extremamente católica, tendo na família tendo padres, tive uma tia que foi superior de convento, então eu venho de um berço muito católico e naturalmente numa evolução, e isso eu não vou fazer, como diz os jovens, o spoiler que está aqui, né? Mas eu nesse processo naturalmente eu acabei no seminário. Então na minha família alguém tinha que ir e calhou a mim, né? Acabei indo para o seminário. Mas o interessante que eu quis colocar quando eu dei esse depoimento que a Marilena colocou no livro dela, ilustra um pouco um episódio que aconteceu comigo recentemente no continente de Esposende. Fui interrompido no corredor por um senhor que creio que não era tão bom assim. Interrompeu-me ali, começou a puxar assunto desde a época de Salazar, das colônias e tudo mais. Mas teve uma observação desse senhor que chamou minha atenção. Ele disse, e falávamos sobre um determinado político, uma determinada pessoa, e ele disse: este homem quase foi padre. Daí o senhor ter uma dimensão, diz ele para mim, da inteligência desse homem. Acima dele, só um padre. E é uma visão que eu particularmente tinha também, quando jovem. Que os padres tinham uma formação tamanha que não havia como nós questionarmos o que ele colocava. E eu fui então para o seminário, sabendo que eu ia ter uma formação tremenda ali e que isso acabaria por me fazer um grande intelectual ou coisa do gênero. E realmente eu não posso negar que a cultura ensinada dentro de um seminário é uma cultura de excelência. Mas se nós formos ver o objetivo pelo qual aquelas pessoas estão se formando, então aí nós começamos a ficar, como eu fiquei, muito decepcionado na época. Porque o seminário onde eu estudei, já perceberam, eu não sou português, sou brasileiro. Seminário onde eu estudei, nós éramos 53 seminaristas e calhou-me de eu ser responsável pela biblioteca. Sempre gostei de livros e eu era responsável pela biblioteca, e nós tínhamos todo tipo de literatura, todo tipo. Para quem gosta de história, era fantástico, porque a parte de história, a parte de literatura, nós tínhamos todos. Mas de 53 seminaristas, nós não tínhamos, até onde a minha memória lembra, provavelmente nós tínhamos 3 exemplares da Bíblia no seminário. E nos 4 anos que lá fiquei, eu fiz o seminário menor. E eu não sou uma pessoa de má memória, não. Eu tenho até uma memória razoável, né? Eu não me lembro um dia sequer que nós tenhamos aberto a Bíblia para estudar a Bíblia. Um dia sequer. Alguns anos depois, eu conversando com uma jovem lá de Fortaleza, que estava fazendo teologia no seminário da Prainha, lá de Fortaleza, o seminário onde o Padre Cícero Romão foi professor, e eu curiosamente perguntei qual a versão da Bíblia que vocês estão utilizando no curso de teologia. E eu já havia saído do seminário quando eu fiz essa pergunta há mais de 15 anos. Eu pensei, com essa abertura toda, com a evolução dos chamados movimentos de renovação,
com essa história de que agora as pessoas, os católicos, estão estudando a Bíblia. Então, tomado dessa curiosidade, eu perguntei. E ela disse-me: olha, nós não usamos Bíblia no nosso curso. Nós usamos, eu tenho Bíblia, ela disse. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu tenho a Bíblia de Maria, mas nós usamos como referência para os TPCs. Porque os nossos professores dizem que a Bíblia na sala de aula só causa confusão. Isso, um curso de teologia no seminário. Pensei comigo, não mudou muito desde da época que eu deixei o seminário. Depois, quando a Maria Helena não só pediu-me que eu escrevesse esta parte, esse testemunho, mas disse também que me convidou também para estar aqui, eu pensei, será que a forma que eu estudei aqueles anos todos, será que isso é uma particularidade do Brasil? Eu peguei o seminário numa época de transição muito grande, embora eu tenha passado 4 anos no seminário, mas eu passei por 3 papas. Quando eu entrei era o Paulo VI, depois João Paulo I, muito rapidamente, e depois o João Paulo II. Eu estava no seminário quando ele entrou, né? Então eu passei por esses 3 papas, mas mais do que isso, foi uma época de ebulição dentro da igreja na América Latina, que era a época da chamada teologia da libertação. Então eu peguei aquela ebulição toda ali. E eu pensava comigo, bem, será que isso é uma característica da igreja da América Latina? Será que na Europa não era diferente? E na falta de melhores referências, porque tudo que eu peguei aqui, que eu encontrei de literatura, não vi diferença alguma, pelo menos da prática. Encontrei aqui, quando eu estava na Guarda, numa livraria católica que tem ali no centro da Guarda, um livrete sobre o purgatório. E quando eu li aquilo, eu peguei para pensei, bem, a prática católica não há diferença nenhuma, a missa não há diferença nenhuma, o rito que é usado aqui é o rito do Brasil. Será que a formação do sacerdote aqui tem alguma diferença? E aí eu fui ler aquela obra, fui dar uma verificada naquela obra do Virgílio Ferreira, o Manhã Submersa. Que se porventura não leram, é um livro interessante para saber como que é os bastidores, como são os bastidores do seminário. E com exceção dos castigos físicos, porque Virgílio Ferreira, ele esteve no seminário na década de 40, 50, depois veio o Concílio Vaticano II e mudou algumas coisas. Então, com exceção dos castigos físicos e das aulas de latim, da ênfase no latim, porque com a chegada do Concílio Vaticano II, a missa passou a ser na linguagem comum, então não havia na minha época nem o castigo físico, nem a ênfase nas aulas de latim. Aprendíamos o básico, porque as encíclicas papais eram todas em latim, então tínhamos que aprender o básico. Mas no mais, o que Virgílio Ferreira fala no seu livro, a forma como ele descreve o seminário do Fundão, por tudo aquilo eu passei. Por tudo aquilo. Então, desculpe, eu tento procurar uma outra palavra, mas não me vem outra melhor expressão, mas o chamado terrorismo espiritual. É um terrorismo espiritual que, e é isso eu faço observação aqui nesse trecho do livro, e que nós éramos levados a Deus pelo medo, principalmente o medo do inferno. Então aquilo era algo que
e deixava assim, imaginando mesmo, e nesse ponto achei muito interessante a forma com que o Virgílio Pereira coloca no livro dele, que quando ele começava a imaginar o que era a eternidade no inferno, e isso era uma coisa que me movia, não era o amor de Deus, era o medo, era o medo, né? E mais uma pergunta, já para procurar encerrar aqui, o que leva pessoas cultas, que indiscutivelmente o seminário nos dá uma cultura, o que leva pessoas cultas a ter tanto medo de se posicionar contra coisas que descobre-se depois erradas? Então, a pessoa dentro do seminário, eu não lia livros, eu não lia a Bíblia, perdão. Eu não lia a Bíblia. Mas nada me impedia que depois de crescido, depois de formado, eu pegasse uma Bíblia e lesse. Conheci um padre, Aníbal Pereira dos Reis, que ele pegou a Bíblia, ele lia, ele via que se chocava contra tudo aquilo que ele fazia, e ele rasgou a Bíblia. Depois ele, incomodado, comprou outra, e rasgou outra, comprou outra, se não me engano, 3 Bíblias ele rasgou. Então, os padres formados e com a boa bagagem cultural, de repente pega a Bíblia, vê que se choca com a sua prática, com a igreja que serve, e mesmo assim continua. Isso é uma coisa que é um pouco difícil de entender, mas se nós observarmos a forma com que uma liderança católica é formada, nós vamos entender isso. Porque é o método do não questionar nada, aceitar tudo, e há castigos muito severos, não estou falando físico, mas sociais mesmo, para quem se levanta contra. Há casos aqui em Portugal mesmo, um chamado Padre da Lixa, que expôs algumas coisas relacionadas a Fátima, e que hoje ele não foi açoitado, não foi preso, mas ele simplesmente foi banido socialmente, anulado. E aí sim, agora, para fechar, é um spoiler aqui do que eu comento. Quando nós começávamos o nosso ano letivo no seminário, o padre reitor, por sinal ele hoje abandonou a batina, casou-se, e eu o encontrei no Facebook. Era um senhor simpático, né? E esse padre, ele contava no início dos anos letivos uma pequena história, rapidinho. Ele dizia bem assim: numa aldeia, um aldeão roubou uma vaca, matou a vaca, curtiu a pele, vendeu a pele, alimentou-se com aquilo, usufruiu o máximo que podia daquela vaca. Comeu carne, deu para os amigos, vendeu e tudo mais. Nunca ninguém descobriu. Um dia na aldeia roubaram um cabrito e disseram que foi ele. E não tinha sido ele. E ele foi então julgado, condenado e foi preso. Foi levado para a esquadra lá pelo cabrito. E diz que ele lá dentro da prisão, ele pegou para ele: vai pela vaca. O padre contava essa história e fazia a seguinte aplicação: se aqui no seminário vocês forem acusados de alguma coisa que não fizeram, vocês não têm nenhuma forma de se defender, não devem se defender. Aceitem a acusação, baixem a cabeça, pensem em alguma coisa que vocês fizeram que nós não descobrimos e diga: vai pela vaca.
Essa história era contada todo início de ano. Meus amigos, para miúdos, 14, eu entrei com 13, fiz 14 lá dentro. 14, 15 anos, está no auge da formação ali, da personalidade, tudo. Isso aqui é só um exemplo inicial. A forma como nós éramos coagidos a dizer sim senhor, sim senhor, sim senhor, isso cria um rebanho de pessoas que balançam a cabeça. E eu não estava sendo formado para ser um líder de jovens, eu ia ser um doutrinador, eu ia ser padre. Hoje, quando eu vejo as dificuldades pelas quais os católicos passam quando começam a confrontar a sua fé, mas ao mesmo tempo têm dificuldade de romper com ela, eu entendo. Eu entendo. Durante muito tempo eu fui muito de brigar, de discutir. Hoje eu fico mais no... E até por experiência minha mesmo. Eu fui uma pessoa que tive muitas pessoas evangelizando e eu defendia com os argumentos católicos, mesmo depois eu me converti 6 anos depois que deixei o seminário. Então, todas as pessoas que vieram com argumentos meramente históricos, humanos ou lógicos, não conseguiram me convencer de forma alguma. Não conseguiram. Muito pelo contrário, eu às vezes até os embaraçava muito com o conhecimento que eu achava que tinha. Só mesmo quando eu me deparei com argumentos bíblicos é que eu acabei por me converter. Então hoje, quando eu confronto algum católico, se há oportunidade de expor a ele uma questão histórica, olha, isso surgiu assim, 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 eu coloco. Mas o argumento para que ele venha compreender o que é o catolicismo, que não está biblicamente fundamentado, esse só vem a partir do momento que nós passamos a bombardear as pessoas com a palavra, com o versículo, senão nós não conseguimos.